Olá, olá pessoal. Nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui, do Jürgen Kalb, As Origens de Tudo. Ele é um livro publicado pela Voz em 2023. Então ele vai falar sobre várias invenções humanas e descobertas, né? Por exemplo, a questão da fala, a questão do bipedismo, da religião, da música, da agricultura, da cidade, do Estado, da escrita, do direito, dos números, do dinheiro e da monogamia. Então, vai falar um pouco sobre cada coisa. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o bipedismo, né? Eu vou me basear no Jürgen Kalb e também em outras literaturas, tá? Não vou me ater apenas ao Jürgen Kalb. Bom, o bipedismo, os primeiros fósseis que levam a acreditar que o homem era capaz de fazer ferramentas surgem aí com o Homo habilis. Foi descoberto aí pela Louis e Mary Leakey em 1959, na garganta do Olduvai. São os primeiros fósseis de Homo habilis. Tá? E ali eles já construíam alguns tipos de ferramentas. Então, essa construção de ferramentas, ela é possibilitada a partir do momento que esses primeiros hominídeos, né, eles saem do andar que chama de calcorrear, que nem é um chimpanzé, né, que anda com duas pernas, mas se apoiando com a mão também, né, e vão para o andar bípede, né? Quando eles liberam as mãos, é que você abre possibilidade, então, para a construção dessas ferramentas. Mas, afinal, quando é que essas mãos ficaram liberadas? Ou seja, quando que o andar bípede começou? Bom, isso teria sido antes ainda do Homo habilis. Tá? Em Laetoli, na Tanzânia, Mary Leakey, em 1978, descobriu 70 pegadas de 3,6 milhões de anos. Isso já na época do Australopithecus afarensis, ainda não é o habilis ainda. Então, veja, nós temos então aqui um grande dado, né, que o Jürgen Kalb também vai confirmar, que primeiro o homem ele virou bípede por volta aí de 3,6, 4 milhões de anos atrás, e as ferramentas, as primeiras ferramentas, só vão surgir lá para de anos. Então, tem um intervalo muito grande entre o homem ficar bípede e construir as primeiras ferramentas. A primeira evidência de bipedismo, né, ela foi descoberta pelo Raymond Dart em 1924. O Australopithecus africanos, ele concluiu que tinha um andar bípede. Ele fez essa conclusão baseada na posição do buraco occipital, que pode-se inferir o posicionamento da coluna vertebral. Tá? Esse andar bípede, ele teria beneficiado o comportamento agressivo, com ganhos no resultado da caça, o que contribuiu para um aumento das proteínas e, consequentemente, aumento do cérebro. Então, o andar bípede acabou contribuindo para aumentar o tamanho do cérebro. Essa vegetação, essa passagem estaria ligada com uma questão climática também, que as grandes florestas, elas, de alguma maneira, elas diminuem e começam a surgir as grandes savanas. Então, essa passagem para o bipedismo, ela favorece
o desempenho nas savanas, porque o andar bípede permite que você então fabrique as ferramentas e permite também você olhar mais ao longe, tem uma visão de longo alcance. Além disso, um bípede de 50 quilos consegue correr 16 quilômetros, ao passo que aquele calcorrear, né, que nem um chimpanzé, ficar andando em duas patas, mas se apoiando com a mão, você chega numa velocidade aí de... Você alcança só 10 quilômetros. Então, quase a metade, né? Então, é muito mais eficiente o andar, você correr com duas pernas, né? O James Adovazio, tá, no livro Sexo Invisível, ele comenta que com o bipedismo os quadris reduziram e, com isso, aumentaram as dores e as complicações do parto. Outro ponto que ele chama atenção é que você, com andar ereto, você se expõe menos à radiação do sol. Quando você fica acocorado, né, ou de quatro, a tua área que vai ser exposta ao sol é maior. Então, isso também leva a maior desgaste. Então, isso é uma outra razão para o bipedismo acabar favorecendo. O garoto de Turkana, né, foi um ancestral aí do Homo erectus. Ele tinha andar bípede também, com 1,6 milhões de anos. Então, andar ereto possivelmente está relacionado com a mudança de dieta do hominídeo, que, ao abandonar as árvores, passou a colher frutas, grãos e nozes no chão para comer em um lugar mais apropriado. No entanto, o Australopithecus, né, ele alimentava-se não exclusivamente de plantas, portanto, não foi a vantagem na caça que desencadeou o bipedismo. Mais provável é a vantagem, uma vez estando no solo, em alcançar frutos mais elevados. Então, o andar ereto permitiu ao homem, milhões de anos depois, a organizar como caçador, como caçar grandes animais e extrair a carne para depois partilhar com seu bando, ou seja, uma atividade socializante. Então você vê que essas mudanças vão permitindo novas formas de organizações aí dessas comunidades, à medida que vão desenvolvendo novas atividades. Em Kobe, fora, em 1,5 milhões de anos, foram encontrados ossos com marcas de longos sulcos, o que evidencia o uso de instrumentos de corte. Isso em 1,5 milhões de anos. Então, é sempre essa questão. Por volta de 1,5 milhões, 2 milhões de anos, você encontra hominídeos usando ferramentas. Mas o andar bípede já começa com 4 milhões. Então, tem um intervalo grande entre uma coisa e outra. Então, esse andar bípede provavelmente levou a melhorar o desempenho na caça e aumentar o tamanho do cérebro. O Walter Neves ele observa que as primeiras evidências de bipedia, contudo, não são acompanhadas de um cérebro grande, o que mostra que essas características não caminharam juntas. Cérebros grandes somente aparecem com 2 milhões de anos. Lucy era um bípede de 3,5 milhões de anos e tinha um cérebro reduzido. Era bípede, cérebro reduzido. Ardi, que é um ancestral dos Australopithecus, de 4,4 milhões de anos, possivelmente
foi um dos primeiros hominídeos, já era bípede. Yardi ele vivia em florestas e bípede. Então desfaz a tese que o bipedismo estava necessariamente relacionado com essa transição de floresta e savana. Ou seja, tudo indica que o homem andava nas savanas e preservava hábitos de ficar nas árvores. Então, o James Adovazio conclui assim: ainda que a postura humana, bipedismo, tenha tornado possível toda uma gama de características, tal como fazer ferramentas, né? Ela não nos fez humanos, simplesmente permitiu em nossa linhagem se tornasse humana. Por quê? Porque o Australopithecus afarensis, ele também tem indícios de fabricação de ferramentas. Então, não é isso que nos torna humanos, né? Animais, macacos, já se constatou que são capazes de fazer algum tipo de ferramenta. Jonathan Kington, ele propõe uma teoria aí alternativa. Segundo ele, o homem não saiu das árvores para a sabana de bipedismo. Houve uma transição aí. Ou seja, inicialmente, esses primeiros hominídeos já adotaram a posição de sentado para se juntarem e comerem pequenos alimentos, como frutos, répteis e insetos. Né? Ou seja, você teve mudanças climáticas, reduziram o tamanho das árvores, as folhas caíram no chão, essas folhas no chão aumentaram a diversidade da fauna e flora ali no chão, como resultado dessas folhas caídas. Isso acabou levando os macacos a procurarem alimento no solo. Então, eles desceram e sentaram. Isso estão falando de muito tempo, né? Com o tempo, houve mudanças evolutivas na altura da bacia, dessa posição sentado. Então, esses macacos, eles então começam a ter a habilidade de andarem eretos. Aí se deslocam mais rapidamente nas savanas e, ou seja, o bipedismo surgiu como uma adaptação para a locomoção em áreas abertas em savanas. Não para busca de alimento, entendeu? Na verdade, o alimento caiu no solo, ele sentou e estava se virando ali, só que ele descobriu, ele evoluiu para que a estrutura dele pudesse ficar ereta, resultado de ter ficado sentado. Então não foi por causa de uma busca de novos alimentos. Sherwood Washburn, ele foi o primeiro cientista a observar que o uso de ferramentas por chimpanzés em estado selvagem. Então, os pitecantropos, como o Australopithecus afarensis, eles tinham incisivos menores do que os antropóides que o precederam. E isso, segundo o Washburn, devido à utilização de ferramentas, ou seja, com os incisivos, eles diminuem de tamanho porque, uma vez andando ereto, o homem constrói ferramentas e ele não precisa mais desses incisivos tão desenvolvidos. O problema dessa teoria é que, como a gente já viu, as primeiras ferramentas de pedra vão surgir milhões de anos depois do andar ereto. Aí os autores, o Jürgen Kalb, ele cita isso, o Richard Leakey também cita isso, que é possível que esse intervalo ele tenha sido coberto por instrumentos de madeira que se perderam no registro arqueológico. Então nós temos esse buraco aí de milhões de anos, porque talvez esse intervalo daí tenha sido preenchido com instrumentos de madeira.
Então, o homem foi bípede, descobriu os instrumentos de madeira, 2 milhões de anos depois, os instrumentos de pedra. Tá? Isso é uma hipótese. Existe o Clacton-on-Sea, que está em Essex, na Inglaterra, no Museu de História Natural. Você tem ali uma lança de 300 mil anos de madeira. Esse é um dos achados arqueológicos mais antigos aí de madeira. Então, a madeira realmente ela não se preserva muito. Bom, o Ralph Holloway, que foi aluno do Sherwood Washburn, ele já tem uma outra tese. Ele argumenta que os pitecantropos eles passaram a se organizar em comunidades. Então, essa ação comunitária acabou trazendo benefícios na caça. Então, não houve mais necessidade desses caninos incisivos tão desenvolvidos por causa dessa atitude comunitária na caça. Tá? Então, não foi o resultado das ferramentas, seja de madeira ou de pedra. Foi resultado de uma revolução social, que a cooperação passa a ser mais efetiva na caça, que reduz a necessidade de agressividade. Tá? Então, segundo Holloway, não foram os desenvolvimentos tecnológicos das armas que levaram à mudança corporal nos pitecantropos, mas as mudanças sociais, baseadas na cooperação. O Owen Lovejoy vai trazer um outro elemento. Olha, temos que levar em conta o seguinte: o comportamento monogâmico. Então, o comportamento monogâmico levou a reduzir a luta entre machos, e com isso não havia mais necessidade dos tais incisivos. Então, a redução dos incisivos se dá por esse comportamento monogâmico. O problema dessa explicação é que há poucas evidências de monogamia entre os australopitecos. Então, você veja, essa relação entre bipedismo está diretamente ligada com a questão da fabricação de ferramentas, mesmo que não seja imediatamente, né? Isso é o que mais à frente possibilitou a liberação das mãos e a fabricação de ferramentas. E não só a questão da fabricação de ferramentas, como também a nova organização social desses primeiros hominídeos. Muito obrigado, então.